Olá, eu quero saudá-lo com a paz do Senhor e convidá-lo para que esteja comigo durante alguns minutos. Nós queremos refletir sobre um acontecimento na vida de Jacó. E existem muitos fatos na vida de Jacó que podem nos transmitir preciosas lições. A Bíblia, ela existe com uma função pedagógica e é por isso que neste canal nós estamos com uma série de reflexões visando compartilhar com você, né, esta riqueza bíblica que está à nossa disposição. E neste momento eu gostaria de me voltar para um momento muito especial na vida de Jacó, um culto em Betel. Esse culto, Jacó foi prestar a Deus, orientado por Deus, solicitado por Deus, e a narrativa bíblica nos faz ciente de como tudo aconteceu e o que aconteceu. Então, eu quero ler aqui no capítulo 35 do livro de Gênesis, a partir do primeiro versículo, aonde então Deus orienta Jacó a ir até Betel. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Versículo 5. Partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Versículo 7. Edificou ali um altar em Betel, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe havia manifestado, quando fugia diante da face de seu irmão Esaú. E versículo 8 ou 9, aqui diz: apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. E disse Deus a Jacó: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o seu nome. E chamou o seu nome Israel. Versículo 16, agora é o retorno de Jacó após cultuar a Deus, né? Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel. Raquel estava grávida, e ela teve muito trabalho no seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, a parteira lhe disse: não temas, você vai ter este menino. Aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Queridos, todas as vezes que nós nos debruçamos na consideração de um fato bíblico, isso é extremamente, vamos dizer, construtivo, porque, como eu já disse,
A Bíblia existe como uma função pedagógica. E toda a narrativa bíblica, ela foi construída por Deus, claro, visando justamente servir de orientação, de referência para nós. E nós, à luz desse texto, nós compreendemos que Jacó, ele teve um momento aqui maravilhoso. Orientado por Deus, ele foi a Betel. Vamos lembrar que Jacó está retornando lá das terras de Labão, o seu sogro, porque ele casou com as duas filhas de Labão, Raquel e Leia. E lá nas terras de Labão ele esteve por 20 anos. E após esses 20 anos, Deus orientou Jacó que retornasse, para a sua terra natal. E Deus mesmo, ele marcou até onde Jacó deveria voltar, até Betel. Por quê? Aqueles que estão familiarizados com o texto bíblico sabem que há 20 anos, quando Jacó deixou a sua casa, fugindo da ameaça de Esaú, seu irmão, Jacó então foi lá para a casa do seu tio Labão. Obviamente que não foi uma viagem programada, desejada, Foi uma viagem repentina, por desespero mesmo. E, obviamente, que Jacó viajou vários dias até chegar nas terras do seu tio Labão. E em uma noite que Jacó estava a caminho da casa de Labão, Deus apareceu a ele. Aí nós temos o registro, do sonho que ele teve. Deus se apresentou a Jacó em sonhos. Ele viu aquela escada posta na terra que atingiu o céu, e anjos subiam e desciam, enfim. E aquela noite foi uma noite transformadora para Jacó. Ele deixou de ser apenas um fugitivo e se tornou um adorador. E, queridos, isso marcou. Ele vai então para a casa do seu tio, fica lá 20 anos e agora ele retorna. Bem, o foco da minha consideração aqui é justamente o falecimento de Raquel, a sua esposa, a sua amada esposa. Então, o que acontece aqui em Betel? Jacó, ele mobiliza toda a sua família e vai para o local que Deus apontou, Betel. E a Bíblia diz, aqui no versículo 7, que eles levantaram, Jacó ali levantou um altar, era o sistema de adoração da época. Ele levantou um altar ali, adora a Deus ali, E, enfim, e há algo maravilhoso aqui, porque, novamente, Deus apareceu para Jacó. Se você analisar a vida de Jacó, você vai ver que várias vezes Deus se manifestou a Jacó. Mas, neste momento aqui, isso é especial, porque aqui em Betel, Deus se havia manifestado a ele 20 anos atrás, e de uma certa maneira confortando, encorajando, dirigindo Jacó naquela fuga alucinada que ele fazia, se afastando de casa por causa da ameaça do irmão. Bom, 20 anos depois, ele está no mesmo lugar, no mesmo local. E agora, Jacó é um adorador convicto. Então ele adora a Deus. E Deus se manifesta. Isso é muito lindo. Versículo 9. E apareceu Deus outra vez a Jacó. Eu quero fundamentar um raciocínio nessa afirmação aqui e trazer isso para nós.
para mim e para você. A Bíblia diz: apareceu Deus outra vez a Jacó. E, queridos, nessa jornada que nós estamos fazendo na nossa vida, Deus precisa aparecer para nós. Mas isso não é uma ação unilateral. É Deus que resolve aparecer ou não. A Bíblia nos ensina a buscarmos a Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos aproximar de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, cabe aqui uma pergunta para mim e para você. O quanto nós temos buscado a Deus? O quanto nós temos nos empenhado em uma comunhão mais estreita, mais profunda com Deus? Porque, infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, há uma superficialidade palpável, né, na vida daqueles que frequentam as igrejas. Parece que hoje ir para o culto é só um momento ali de se reunir com conhecidos, com amigos e obedecer ali uma liturgia e cantar alguns hinos ali, algumas músicas, enfim. E algumas comunidades aí têm até efeitos especiais, né? Pintam toda a igreja de cor escura para dar um efeito e tal. Então, nós hoje buscamos muitos recursos, mas quanto de fato tem realmente no coração, na alma, para chegar ali num espírito reverente, né, de temor, né, e para ali se buscar adorar a Deus, consciente da santidade de Deus. Então parece que isso está meio, meio perdido. Hoje você sente um empobrecimento espiritual, né? Falta de consistência espiritual em muitos daqueles que frequentam as igrejas. Vamos pensar que aqui em Betel, Jacó e sua família, eles chegaram para o local de culto conscientes de que estavam na presença de um Deus santo, um Deus que exige separação do pecado. Por isso que Jacó, no caminho, ele recomendou a sua família aqui. Olha aqui, versículo 2. Jacó disse à sua família, quando eles se mobilizaram para adorar a Deus em Betel, Jacó disse à sua família: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Percebe? Não se chega para adorar de qualquer maneira. Não se chega para adorar sem estar consciente de que Deus é santo. Até porque a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Então, infelizmente, tem havido muita irreverência, muita superficialidade. Em muitos locais, se preocupam mais com a liturgia estabelecida do que com o propósito do culto, que é adorar a Deus. Então Jacó, ele conscientizou a sua família, né? E desses preparativos aqui. Primeiro ele disse, né? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Olha, a deuses aqui não é necessariamente imagens, ok? Eu posso endeusar no meu coração coisas em lugar de Deus. Todos nós temos uma escala de valores íntima. Isso é fora o íntimo. Todos nós temos uma escala de valores. O que priorizamos em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Então, muitas vezes,
eu quero me aproximar do local de culto e adorar a Deus, mas se no meu coração eu estou considerando mais do que o próprio Deus, coisas pessoais, como é que eu vou adorar? Então Deus não aceita meio coração. Eu tenho que dar todo o meu coração a Deus. Israel, quando saiu do Egito, ele foi orientado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Então, ou se observa isso, ou não vai ter adoração. Eu posso até me emocionar no local de culto. Eu posso até, claro, eu costumo dizer que a dinâmica de um culto, ela já é uma terapia. Claro, porque isso nos ajuda emocionalmente, psicologicamente. Agora, tem uma riqueza que não pode ser perdida, é a riqueza espiritual, é a presença de Deus, a liberdade que o Espírito Santo deve ter nesses momentos de agir e ministrar sobre a nossa vida. Então Jacó disse aqui, isso aqui são preparativos para chegar em um local de culto: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos. Eu quero lembrá-lo que a nossa vida de servos de Deus é um contínuo ajuste de conduta. É isso. O que é? O que é servir a Deus? O que é andar com Deus? É você ajustar sempre a sua vida. Tanto que lá no Salmo está escrito: como purificará o mancebo, né? O homem, a mulher, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então, é reclamado de nós um ajuste de conduta. É reclamado de nós, sim, um padrão de comportamento compatível com a vontade de Deus, com a santidade de Deus. Então Jacó disse aqui: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Está um problema, hein? Está um problema hoje. Olha, se vestir decentemente isso não é coisa de uma determinada igreja, organização. Isso é um princípio moral. Você fala muito de si mesmo pela maneira como você se veste. É só dar uma olhada. Na sociedade hoje, parece que o mais importante hoje é você expor o corpo. É um culto à nudez. Meu Deus! Então nós temos que nos preocupar também com esse quesito. Como é que você vem vestido para o local de adoração? E não é só isso. Eu não devo estar trajado decentemente só no local de adoração. E isso tem que ser um hábito permanente na minha vida. Eu não posso me vestir de qualquer maneira. Então, se você se diz um adorador, se você se diz um templo do Espírito Santo, como a Bíblia diz que nós somos, então eu tenho que me vestir de acordo. Então a minha comunhão com Deus, ela é refletida nas minhas palavras, nos meus relacionamentos, nos meus negócios, na maneira de eu me vestir, de eu me conduzir, enfim. Isso tem que transparecer na minha vida. Então Jacó, ele reclamou isso da sua família. Então eu creio que houve todo ali um ajuste e eles foram. Que bom, que bom. E aí, quando eles chegaram lá em Betel, aqui no versículo 7 diz que ele edificou ali um altar, né? E, enfim, e aqui no versículo 9, que lindo, né? E apareceu Deus outra vez a Jacó. Olha, quando é que eu crio condições para Deus se manifestar na minha vida? É justamente quando eu observo todos esses cuidados, quando eu atendo
a todos esses requisitos éticos, morais, espirituais, para que eu possa realmente adorar a Deus. E aí, então, a Bíblia diz que Deus falou com Jacó, que lindo, né? E mudou até o nome de Jacó. Teu nome é Jacó, não será mais o teu nome Jacó, mas Israel. Ficou uma marca, né? E o chamou ali Israel. Que bom, que lindo. Bem, eu quero partir para a conclusão dessa reflexão. No versículo 16, diz que eles estão retornando do culto em Betel. Que lindo, né? Voltaram abençoados, alegres. E neste culto, Raquel, esposa de Jacó, estava grávida, já próximo dos dias de dar à luz. E a Bíblia nos conta aqui que, vindo deste culto abençoado, Raquel entrou em trabalho de parto. Então, dentro de uma disposição natural, deveria se pensar, não vai acontecer nada de errado, porque nós estivemos em Betel, agora há pouco, adoramos a Deus, Deus se manifestou e estamos voltando abençoados. Mas ocorre, queridos, que foi um parto difícil, obviamente não tinha os recursos de hoje, né? E Raquel, a Bíblia diz que ela sofreu muito nesse parto, e quando a criança nasce, Raquel morre, perde a vida. E a Bíblia diz que a parteira, rapidamente, tentando encorajar Raquel, disse: você vai ter esse filho, olha, ele vai nascer e tal. Mas quando a criança nasce, Raquel percebe que ela vai morrer mesmo. E ela dá um nome a essa criança, Benoni. Chamou o menino de Benoni. E Benoni, no hebraico, você sabe que nós temos uma Bíblia traduzida do hebraico, né? Algumas partes em aramaico, grego. E lá, na raiz dessa palavra, Benoni, lá no texto original, o termo ali quer dizer filho da dor. Filho da dor. Então, Raquel, entendendo que não ia viver para curtir o filho, né? Puxa vida, um trabalho de gestação aí de 7, 9 meses, e agora quando a criança nasce, eu não vou ver o meu filho. Então ela só disse Benoni e faleceu, e morreu. Queridos, o texto bíblico, ele sempre visa nos conscientizar da nossa realidade existencial. E em nossa realidade existencial, nós conjugamos simultaneamente ganhos e perdas. Você sabe, a vida é assim. Nem sempre ganhamos, mas também nem sempre perdemos. Há uma alternância, né, de situações. E eu costumo dizer, queridos, que como filhos de Deus, nós não estamos isentos das perdas, mas estamos habilitados a experimentar a suficiência consoladora da sua graça. Vou repetir. Como filhos de Deus, nós não estamos isentos das perdas, mas estamos habilitados a experimentar a suficiência consoladora da sua graça. Lembra que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós temos que entender que nós estamos aqui numa transição, né? Nós estamos indo para a nossa pátria, para o nosso lugar. Nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem, né? Diferente do espiritismo e de outras ideologias, né, kardecistas,
que dizem que o homem passa por essa vida várias vezes, a Bíblia diz que não. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito ao homem, a mim e a você, está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. A Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia diz que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Eu quero dizer a você que nós temos uma alma. Morre o corpo, não a alma. E nós, na eternidade, segundo a Bíblia. Por isso que Daniel, no capítulo 12, ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra, dormem em relação aos vivos na terra, né? Que para Deus estão vivos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Não é reencarnação, não. Ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, a vida não termina no túmulo e não voltamos a esta vida no corpo de quem nascer. Não. Nós seguiremos na eternidade e daremos conta. Numa outra oportunidade a gente pode falar mais sobre isso. Mas quando Raquel faleceu aqui, então, puxa vida, em um momento tão lindo, voltando de um culto, uma perda tão drástica dessa. E aí a parteira então entrega a criança para Jacó, claro. E ela conscientiza Jacó do nome desta criança. E a parteira diz: olha, o nome dele é Benoni. E Jacó estremece, porque Jacó sabe do significado do nome, filho da dor. Mas por quê? Por que o meu nome? Porque essa criança já recebeu o nome. Assim, a parteira explica. A sua esposa acabou de falecer. E falecendo, ela diz que o nome dele é Benoni. Dá para você imaginar? Que choque de realidades. Jacó está ali com a criança no colo. É um ganho, não é? Mas ele tem ao mesmo tempo a Raquel, falecida. É uma perda. É a tônica da vida. Ganhos e perdas. Ganhos e perdas. Bem, obviamente que Jacó chora muito, sente, sepulta a esposa, e o tempo não para, né? E eu penso que algum tempo depois, Jacó com aquela criança linda no colo, o menino vai se desenvolvendo. E o Jacó olha para aquele menino lindo e Jacó se recusa a criá-lo como Benoni. E Jacó estava certo. Jacó olha para aquela criança e certamente ele pensou: é Benoni para Raquel, que faleceu, que não vai vê-lo crescer, se desenvolver. Mas Jacó, ele se recusou terminantemente chamá-lo Benoni e trocou o nome da criança. E qual é o nome que Jacó deu para a criança? Benjamim, filho da alegria. Aí você vai dizer: mas pastor, ele não respeitou o desejo da falecida? Queridos, nós vivos, nós não devemos viver preso ao passado. Está me entendendo? Respeito ao falecido, sim, mas não dá para você condicionar a sua vida a um momento de perda. Então Jacó, ele entendeu. Ele diz: esse filho vai me dar muitas alegrias. E se eu chamá-lo de Benoni, eu vou praticamente durante toda a vida responsabilizá-lo pela morte da mãe. Então Jacó rompeu definitivamente com aquele momento de perda e chamou o menino de Benoni. E eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, nós, servos de Deus, não criamos Benoni, nós só criamos Benjamim. Deus sempre faz coisas novas em nossa vida. Eu gosto sempre de citar uma frase: a importância de prosseguir é que nos afastamos daquilo que nos entristeceu e nos aproximamos daquilo que vai nos alegrar. Você tem que crer, independentemente do que você já tenha
sofrido ou vivido no passado. Deus é Deus de coisas novas e sempre quer fazer coisas novas em nossa vida. E eu quero encerrar esta reflexão com uma frase que me ocorreu em um momento de superação também. A presença de Deus em minha vida repara danos e compensa perdas. Então eu quero encerrar esta reflexão e com esta frase: a presença de Deus em minha vida repara danos e compensa perdas. Deus te abençoe. Como é bom ouvirmos palavras que confortam, estimulam, direcionam a nossa vida, principalmente quando essas estão fundamentadas na Palavra de Deus. Eu te convido a se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações para que você se intere, de todas as mensagens que estamos produzindo, e isto fará toda a diferença em sua vida. Deus te abençoe.